Mulheres à Sexta no ar, excepcionalmente hoje, dia 1º de setembro. Nós aqui somos... Oi, Silvia! Bem-vinda! É a primeira, Lani. Boa noite, Lani. Boa noite, seja bem-vinda. O nosso convidado já está aqui. Então, estava falando aqui no início, né, da live, ele já está entrando, eu vou falar junto com ele. Ei, Miguel, tudo bom? Tudo. Prontíssimo aí para nossa live? Vou dar uns avisos aqui. Você me liberou porque até agora eu não estou me vendo. Ah, te liberei, estou te vendo aqui, ó. Eu não estou me vendo. Ué, por que será? Nós estamos vendo, o Ricardo Pereira está aí. Bom, agora sim? Uhum. Agora chegou. Ah, muito bem. Agora eu estou me vendo. Então, bem-vindo todo mundo. Hoje, excepcionalmente, Mulheres à Sexta aí no ar com o Miguel. Enquanto as pessoas vão chegando, Miguel, eu vou falando para você. Essa semana nós estamos lançando o documentário Mulheres à Sexta, que é um filme de Silvia Spolidoro e Ellen Suk, nesse domingo, dia 6 de setembro. Aí, às 19 horas, logo depois da live da Simone, no site Mulheres à Sexta, www.mulheresacesta.com.br, e nós vamos lançar o filme por lá, dia 6 de setembro. Aí, você é convidadíssimo aí para assistir. Com certeza. Lá com a gente. Imperdível. Não é? É uma história bem bonita, bem bonita. O filme está muito bonito. A Silvia, roteirista e diretora, está aí presente com a gente hoje. E a Ellen Suk também, que é a nossa diretora e roteirista e produtora também aí do filme. Falou que hoje estaria aqui conosco também. Então, eu gostaria muito de ficar falando aqui um monte de coisa, mas você tem tanta história bonita para contar, Miguel, que eu não vou ficar me estendendo aqui, não. Mas hoje a gente está fazendo essa live, excepcionalmente, com o Miguel Ângelo da Luz, nosso técnico campeão aí, né, que iniciou em 1979 no Vasco da Gama como técnico, passou por vários clubes, já chegou na seleção na década de 90, foi técnico da seleção juvenil feminina, depois, em 1993, você assumiu a seleção feminina adulta, né? Foi campeão na Austrália em 1994, primeira vez que o Brasil é campeão mundial, e depois trouxe a medalha de prata aí das Olimpíadas em 96, dos Jogos Olímpicos, né? E a gente está curiosa para saber como é que você encontrou com o basquetebol. Foi o basquetebol que te encontrou ou você que encontrou o basquetebol? Boa noite a todos, é um prazer que posso falar com você e com todo mundo aí que está nos assistindo. A minha história é muito interessante, né? Porque foi o basquete que me encontrou. Porque eu sou carioca, né? Fui nascido e criado no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, Zona Norte. E eu morava perto do Clube Regatas Vasco da Gama. E eu jogava tênis, né? E eu, como sou canhoto, e o meu professor sempre falava, eu tinha 11 anos, olha, Miguel, você vai ser um garoto alto, você é canhoto, tem uma boa batida, e sempre elogiava o meu jogo. Mas tinha um diretor que ficava percorrendo o clube atrás de garotos. Ele viu 10 meninos, né, amigos lá do meu grupo de bairro, jogando tênis. E o que aconteceu? Ele convidou todo mundo para jogar basquete, e falou que depois do treino tinha um lanche, todo mundo ficou... O basquete já era federado, o tênis ainda não, no Vasco. Aí no outro dia, o tênis lá no Vasco era terça, quinta e sábado, o basquete era segunda, quarta e sexta. Aí todo mundo no outro dia, todo mundo empolgado para jogar basquete. E eu era o único do grupo que não queria, porque eu tinha aquela história, canhoto, boa batida no tênis, sabe? E tinha sucesso, poderia crescer. Eu fui o único que não queria jogar basquete, né? O grupo foi lá, meu irmão, na época, todo mundo respeitava o irmão mais velho, meu irmão falava assim, Guel, só me chamava de Guel, tá todo mundo lá na frente do prédio, pô, só falta você. Eu falei, eu não vou, eu não quero, eu não gosto de basquete, nunca tive opção de jogar basquete, nem na escola, então eu não quero. Não, vamos lá, poxa, todo mundo faz tudo igual, pô, não vai furar, né?
Aí aquele respeito do irmão, peguei meu tênis com má vontade, coloquei no ombro e fui treinar, sabe? Com a má vontade, me arrastando, sabe aquela coisa de garoto, arrastando o pé? Era eu. Resumo. Aí deu no que deu, né? Fui passando nas peneiras e fui logo federado, em 3 meses fui logo federado. Nossa, federado, conhecer os outros clubes. Aí fui abandonando o tênis e daí na frente minha carreira prosseguiu. Tanto que o jogador não fui tão longe, com 24 anos eu parei, mas aí eu dei continuidade à minha carreira de técnico e deu no que deu, né? E você sempre quis ser técnico ou você, quando jogava, só queria ser jogador e técnico foi uma descoberta, assim? Não, assim, eu era um garoto tímido, sabe? Por isso até eu preferia um esporte individual. Mas na hora do jogo lá, eu acho que eu me transformava, né? Porque eu gostava de falar, logo no início não, mas depois que eu cheguei ao infanto juvenil, que hoje é o sub-17, eu gostava de discutir técnicas, não discutir discussão, mas dialogar com o meu treinador sobre técnica, sobre tática. Eu sempre fui capitão, né? Desde o infantil, infanto, no juvenil, eu sempre fui capitão da minha equipe. E chegou uma hora, eu tinha que decidir, né? Vestibular, o que eu ia fazer. E como eu era muito bom em matemática, né? Antigamente você, na final da década de 70, ou você era... Antigamente os pais queriam que você fosse ou engenheiro ou médico. E na terceira opção, advogado. Nunca imaginar um filho virar professor. E eu era fera, tanto é que eu tenho 2 filhos, né? Engenheiros, eu digo, eu acho que o DNA puxou a mim, porque eu era fera em matemática, sabe? Então meu pai achava que eu poderia ser um grande engenheiro, sei o quê, e quase fiz, né? Mas na hora de decidir, eu falei, vou paixão pelo esporte, né? Acompanhava quase tudo. E eu fiz educação física, né? Confesso que meus pais não gostaram muito, não. Mas aí eu dei prosseguimento, me deram uma equipe lá no Vasco para complementar a minha grana de jogador, na escolinha. E o técnico da escolinha, em 2 meses, ele saiu do infantil lá na época, que hoje é o sub-13. Aí o diretor, né, o José Luiz Velho, Miguel, você não quer pegar essa equipe, não? Aí eu falei, pego, desafia comigo mesmo. Aí, conclusão, o primeiro ano que nós disputamos, o Vasco foi campeão carioca. O Vasco nunca tinha sido campeão carioca, né? E no outro ano, eu fui, geralmente aqui no Rio, é assim, o campeão da categoria é o técnico da seleção, quando tinha os campeonatos brasileiros. E no primeiro ano que eu fui, eu fui técnico da seleção carioca, era o 13º campeonato brasileiro infantil, São Paulo tinha ganho 12. Ninguém tinha ganho São Paulo. Nós fomos lá, nós ganhamos, nós fomos campeões brasileiros, né? Aí depois eu consegui um outro título, em 84, como técnico da seleção infanto, né? Hoje é sub-17, campeão brasileiro mesmo. Aí chega uma hora eu falei assim, eu vou ter que decidir, e na minha época tinha muito bons jogadores, eu era armador, né? E eu falei assim, vou parar de jogar, porque eu não era um jogador ruim, não. Eu peguei seleção brasileira infanto juvenil, peguei seleção brasileira juvenil, mas teve uma hora eu falei assim, daqui a pouco minha carreira de jogador acaba, eu vou dar continuidade à minha carreira de técnico. Aí dei continuidade e foi. Que legal. E você fez algum curso? Você saiu? Tinha coisa assim disponível para vocês ou vocês aprendiam na marra mesmo? Eu aprendia na marra, assim, porque não tinha essas coisas de curso, não tinha, né, internet, isso de 82, 84, que eu estava começando a minha carreira de técnico, não tinha muita informação. Hoje você pega aqui, na palma da sua mão, treinos, preparação física, conversas com psicólogos. Não, foi numa situação de olhar todos os técnicos os quais eu trabalhei, pegar um pouquinho de cada um, implementar a filosofia de trabalho. Eu via tudo que passava basquete na televisão, eu via tudo, né? Escrevia, né? Eu tinha caderno escrito por tudo, na época não tinha nem computador. E foi eu montando uma metodologia minha, que eu acreditava, entendeu? Sim. E os títulos foram aparecendo, né? Eu posso dizer, eu passei por todas as categorias do basquete, da escolinha até o adulto, passei por infantil, infanto juvenil, juvenil, aspirante, até chegar no adulto.
Sim. sabe? Trabalhei no basquete universitário, no basquete masculino e feminino, sabe? E a coisa que eu digo, Cláudio, assim, eu falo para todo mundo, tem sempre alguém te olhando, sabe? Ou de uma maneira positiva ou negativa. Então, tinha uma pessoa me olhando, que eu achava que era o professor Renato Brito Cunha, e eu recebi um convite em 91, teve um simpósio de treinadores em Nogueira, Petrópolis. Sim. Então, o Rio de Janeiro só podia levar 2 técnicos, a federação me indicou. Eu conheci a Maria Helena lá, a Marianinha, e elas me pediram, como eu trabalhava no basquete feminino universitário e também no Carioca, elas me chamaram, me pediram para trabalhar junto com elas. Uhum. Aí o Brito Cunha me fez ir para uma seleção como auxiliar masculina, depois ele me chamou para ser a seleção juvenil feminina, e com isso aí teve em 92 a primeira participação do Brasil em Olimpíada. O Brasil foi penúltimo lugar e nós tínhamos sido campeões pan-americanos, né? Uhum. Essa história é muito gozada, porque o Brito Cunha falava assim, na seleção Campeonato Pan-Americano Juvenil, tem 4 vagas para o Mundial, uma vaga dos Estados Unidos, uma vaga de Cuba, outra vaga do Canadá. A 4ª vaga vamos disputar com o México, e o campeonato vai ser no México, e essas meninas vão tremer, mas vamos fazer tudo para conquistar essa 4ª vaga. Resumo, nós ganhamos a competição, né? Aí ele quis promover a comissão técnica nova, todo mundo era bem novato, com pouca experiência internacional, mas no final deu tudo certo. Então você trabalhou com Maria Helena e Heleninha? Não, foi assim, na hora da apresentação, sim, né, cada um se apresentava. Tinha os técnicos consagrados do estado de São Paulo e muita gente desconhecida, como era o meu caso. Quando eu me apresentei, eu falei, eu sou Miguel. Na época eu era técnico do Olaria Atlético Clube, em 91, adulto já. Sim. Mas eu também trabalhava com basquete universitário, que era bem forte, assim. E o basquete, eu tinha um time feminino, foi até pentacampeão universitário, a gente levantou a possibilidade de disputar o Campeonato Carioca também. Sim. Sabe, de adulto. Aí nós pedimos já autorização à federação, porque não pode dirigir 2 equipes, né? Mas como era masculino e feminino, e nós fomos campeões cariocas, adulto masculino, eu falei feminino. Uhum. A Maria Helena olhou assim, garoto, você é do feminino? Sou. Então vem trabalhar comigo, porque todo mundo aí é do masculino, e você é do feminino. Eu falei, Maria Helena, para mim é um prazer, que eu te considero uma das melhores, ou se não for a melhor técnica do Brasil. Né? Eu tinha uma admiração por ela. Aí eu fui trabalhar, só tinha Maria Helena, a finada Laís, Heleninha e a Arilza. Uhum. Aí eu passei a ser parte do grupo, né? E esse simpósio, a gente discutia vários temas, né? Numa hora eles me empurraram para eu falar sobre um tema, eu nervoso, gaguejando, e aí eles tudo bem, vai trabalhar com o feminino, gozado que a Maria Helena, gostei de você, Miguel, você vem trabalhar com a gente. O Brito Cunha me pega pelo braço e fala assim, garoto, se eu desejar, Brito Cunha é o presidente da Confederação Brasileira de Basquete, na época, garoto, se eu desejar mal a um inimigo, eu dou uma equipe feminina para ele dirigir. Que isso, professor? Falou. Aí eu falei, que isso, professor? Não, você é do masculino, você não é do feminino. Eu falei, tudo bem. Professor, eu estou novo aqui, estou convivendo com Maria Helena, com Heleninha, com Ari Vidal, Valdir Bocardo, Valdir Pagana, Medalha, vários técnicos já, né? Eu falei, eu estou aqui aprendendo, professor, tudo bem. Aí eu fui para o masculino, daqui a pouco ele me puxou para o feminino, porque eu não sei. Aí deu um presente do grego de Troia. Aí me deu a seleção juvenil. Aí teve muita represária, né? Porque eu não era praticamente do meio, carioca, minha história era mais do masculino, né? Mas eu tive que aceitar esse desafio, né? Dirigir a seleção feminina, né? E a seleção feminina juvenil tem uma série de resultados muito positivos sobre a sua liderança, né, Miguel? Não, então, nós fomos campeões sul-americanos, que o Brito Cunha falava, não fez mais que obrigação. Fomos para essa Copa América no México, que ele achava que a gente nem ia classificar para o Mundial.
né? Aham. É. E acabamos conquistando, né? Aí E aí é depois a teve segunda vez que ele fala isso, né? Porque da primeira vez do Mundial que elas ganharam bronze, ele falou que as mulheres não chegariam nem nas semifinais, né? As brasileiras. é, então, aí depois houve a mudança de comissão técnica em 92, 93, e pior que ele foi assim, o que eu soube, né? Quando ele Uhum. demitiu a Maria Helena e a comissão técnica, ele falou assim, quem vai ser a nova comissão técnica? Ele falava assim, isso que eu soube, para despistar a imprensa, ele falou assim, quem sabe eu não promovo aqueles garotos lá da seleção juvenil. Mas eu soube que ele falou isso para despistar a mídia, a imprensa, né? Porque ele Aham. nunca ia imaginar que nós íamos conquistar o Pan-Americano. Né? Pan-Americano. Aí nós conquistamos, aí a mídia foi atrás dele, então você vai promover? Aí ele pensou aí uma semana e fez o convite pra gente. Aham. E como é que foi que você recebeu esse convite, Miguel? Conta aí para nós. Não, foi com muita surpresa, sabe, assim, porque eu não sabia dessa história, né? Eu nunca imaginei que eu poderia ser o técnico com 32, 33 anos da seleção adulta, né? De Paula, de Hortência, de Marta. A Janete estava começando a aparecer, sabe? Então, foi, assim, uma surpresa para mim. Mas eu não podia negar, né? Fazer um pedido desse que eu falei assim, poxa, se é isso que eu quero, se é isso que eu quero atrás, de ser o técnico da seleção brasileira, eu sempre tive vontade como atleta representar meu país numa Olimpíada, num Campeonato Mundial, Sim. e eu não pude, né? Então vai ser como técnico, né? Eu Uhum. tive muita rejeição, sabe? Muita, muita, sabe? Mas pelas meninas não, as meninas ficaram surpresas, né? Elas já deram vários depoimentos sobre isso, porque elas não me conheciam, Sim. sabe? Então, mas elas me respeitaram demais, eu nunca tive um problema de atrito com nenhuma delas, Uhum. sabe? Mas ficaram. A surpresa eu sei, quando eu cheguei lá, entrei, eu confesso que dá aquele friozinho na barriga, né? Ver Sim. a Paula de frente, ver a Hortência, né? Ver, sabe? Aí teve um sul-americano que eu falei assim, poxa, eu peguei o resultado, acho que o Brasil ganha. Eu não levei Paula e Hortência justamente para dar experiência internacional para as meninas, né? Uhum. E a mídia criticou demais, tá? Mas era para dar um descanso a elas, e depois Uhum. vir uma Copa América, Sim. sabe? Então, aí elas me receberam de braços abertos, né? Aí Uhum. foi para uma Copa América no Ibirapuera, no ginásio lotado, né? A gente conseguiu lotar todos os jogos. Sim. E foi muito interessante nessa Copa América, no primeiro jogo, a apresentação, né? Tem aquela apresentação no início da partida, número 4, Hortência, 5, Ellen, e vai até o 15, né? No final, o técnico, Miguel Ângelo da Luz. Eu acho que tivesse 15 mil, não sei a lotação do Ibirapuera, 15 mil pessoas no Ibirapuera, 14.999 me chamaram de burro, burro. Por que não Que... foi 15 mil? Porque minha esposa estava na plateia, eu tinha certeza que ela não me falou isso, né? Mas a partir da terceira rodada, eu já comecei a receber mais palmas, as críticas foram aparecendo, a gente ganhou dos Estados Unidos, né? Aí, mas a gente não conseguiu o título, mas fomos vice-campeão da competição. É. Assim, você não teve nenhum problema lidando com as jogadoras, que elas também dão uma questão profissional muito forte, né? Tanto Paulo Sim. quanto Pesce sempre demonstraram um profissionalismo, né, bem grande. A rejeição que você disse que você sofreu é uma rejeição do público ou teve uma rejeição também entre os dirigentes? De tudo, principalmente da mídia, né? Eu era chamado pela mídia Zé Carioca, né? Quem não conhece Zé Carioca era um bichinho metido a malandro, um papagaio, né? Caricato, e às vezes me chamavam até de Zé Miguel Carioca, né? Então eu tive rejeição dos dirigentes, né? De alguns treinadores, Uhum. né? E da mídia. No basquete feminino, antigamente, era muito falado, né, na mídia, sabe? Sim. Lotava ginásio quando os clubes jogavam, somente quando o Paulo e a Hortência jogavam, né? Tinha mídia, TV aberta sempre passando, né? Então as pessoas já acompanhavam o dia a dia, né? E o que você acha que aconteceu, Miguel, para que a gente perdesse essa visibilidade aí ao longo dos anos? O que aconteceu com o basquete feminino, na sua análise, assim?
como técnico, como hoje, né, como uma pessoa hoje que vislumbra um basquetebol melhor, mas como uma pessoa que, né, porque assim, se a gente pensar, eu estou fazendo essa pergunta para você, mas também eu quero que as pessoas pensem numa coisa que é interessante. Você, como técnico, sofreu essa rejeição e uma certa resistência da mídia que acabava até inviabilizando a sua presença, né? Falava-se das jogadoras, mas não se falava do técnico, não é? Então você viu isso, você sentiu isso na pele. E assim, o basquetebol estava num auge aqui, né? Que você lotava os ginásios, estava na mídia, as pessoas acompanhavam o dia a dia, tinham, né, críticas ou não críticas, mas estava na mídia. O que você acha que aconteceu com o basquete? Eu culpo, em parte, ou grande parte, aos dirigentes, né? Porque o basquete feminino, ele nunca foi a menina dos olhos de dirigentes, tanto de federação quanto de confederação. Uhum. Sabe? Então, nós ganhamos um Mundial, nós fomos medalha olímpica, então, lógico que a conquista do futebol também em 94 abafou um pouco a nossa conquista, sabe? Mas se os dirigentes fossem mais espertos, ou tivesse boa vontade, não deixaria de me baixar a bola do basquetebol feminino. A ponto de, em 96, aí você pode perguntar assim, Miguel, por que vocês saíram, né, depois de conquistar tanta coisa? Porque nós fizemos, eu, o professor Sérgio Maronese, que é o meu assistente direto, o Hermes Balbino, o preparador físico, o finado Valdir Pagan, nós queríamos fazer uma comissão técnica permanente, nós éramos professores, todo mundo tinha seus empregos em colégios, em faculdades, e como a seleção masculina tinha a comissão técnica permanente, nós fizemos um projeto para levantar o basquetebol feminino. Como? Nós íamos percorrer todo o Brasil, tipo, o Sérgio vai dar clínica no Sul durante 2 meses, eu vou para o Nordeste, o Hermes ia para o Norte, e falar como é que foi feito o trabalho, e nisso tentar descobrir novos valores. Nós não teve nem aquela situação, vou pensar. A resposta foi assim, direta, não. Aí, sabe, não deu nem a oportunidade, a gente, poxa, será que ele vai aceitar? Não. Mas, professor, a seleção masculina tem patrocínio, é permanente, né? Era o Ari Vidal, é permanente, nós mostramos resultado. Não! Assim, bem alto, curto e grosso. Então nós estamos fora, porque a gente já não ganha muito para isso, a gente perde grana mesmo. Eu tinha família já, o Sérgio estava pensando em casar, eu falei, eu tinha que sustentar minha família, então eu tenho que trabalhar. Nós nos reunimos e ele achava, vocês não vão sair nunca, porque vocês estão gostando da mídia, não sei o que. Eu falei, não, a gente resolveu sair, sabe? Nós saímos. Então isso, ele não soube aproveitar, logo depois entrou o Barbosa, o Brasil foi aí na medalha de bronze, né, em 2000, sabe? Então, e não a Paula e a Hortência, né, que realmente levantavam sempre a bandeira do basquetebol feminino, elas pararam, né? Então, mas o basquetebol brasileiro tinha ainda fôlego para conseguir estar ali brigando pelas posições, caso tenha feito trabalho. Os patrocínios começaram a minguar, né? Ainda sorte teve a WNBA, que levaram algumas atletas para lá, né? Mas não houve uma continuidade no trabalho, né? O basquete feminino nunca... Eu sempre falava nas gestões da CBB que tinha que ter um departamento, basquetebol masculino com um gestor, e o basquete feminino com um outro gestor. Não, era tudo igual, mas a prioridade sempre foi o masculino, né? E o basquete feminino foi perdendo espaço, foi perdendo, a ponto de como está, né? Agora, com essa nova administração, eles estão tentando levantar, né? Mas está muito difícil, porque muitas meninas talentosas, algumas estão jogando no exterior, outras até pararam de jogar, né? Então, mas eu acredito que consiga levantar, fazer esse trabalho agora, a partir de agora, ou começar do zero, não sei. E aumentar a pirâmide, né, da base
para de repente lá na frente colher frutos. Uhum. Sim. E, por exemplo, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais. O que você acha que deveria ser feito? Quais as estratégias? Além, por exemplo, vamos supor que a CBB agora esteja aí ouvindo a gente, o Fontenelle, o Adriana Santos, o próprio Ricardo Tradi e tal. Nessa ideia de você ter 2 departamentos, um departamento de basquetebol feminino, um departamento de basquetebol masculino, mas mais o que a gente precisava fazer aí para que esse basquete começasse a se movimentar novamente, né? A levantar isso. Eu acho assim, tem que trabalhar a base da pirâmide. Eu sempre falo isso, né? Isso é aumentar o número de praticantes. Eu vejo que, eu conversando com várias pessoas ligadas, né? Hoje no interior de São Paulo, não tem tantos núcleos de iniciação. O Rio de Janeiro, eu posso dizer a você que é a segunda força do Brasil. Eu não sei se a Mangueira ainda está fazendo, mas não tem mais clube, tem projetos como os meus, projetos de iniciação, mas jogar campeonato, você imagina, Rio de Janeiro não tem, sabe? E aumentar a base, pegar alguns treinadores que queiram investir. No Nordeste, eu sei que ainda é forte, eu fiz algumas lives com treinadores do Nordeste, né? Investir muito na educação física escolar, né? Hoje, a universidade, quando eu fiz a universidade, eu tinha cadeira de basquete 1 e 2, cadeira de voleibol 1 e 2, handball, futsal e por aí. Hoje, muitas universidades têm esportes coletivos. Em 6 meses, pega um professor que ele tem que entender um pouco de basquete, de vôlei, de futsal e handball. Futsal não, e handball. Quer dizer, não se forma mais professores, né? Então, é tudo isso. Agora, tem que ter a boa vontade. Isso não dá voto, isso não dá mídia, sabe? O que dá mídia, a gente sabe que é o time adulto, as seleções, mas até agora eu não vi nada. Eu já vi alguns projetos que põem 50, 60 crianças numa quadra. Isso é para televisão, bonitinho, 60 bolas, 50 bolas, né? O ideal é assim, uma turminha de 15, com professores capacitados, com vários coordenadores, que tem uma filosofia de fundamentos, de leitura do jogo de basquetebol, sabe? E até agora isso eu não vejo fazer, sabe? Porque não dá voto, não dá mídia. Então, entra gestão e sai gestão, é sempre a mesma coisa. Só pensa quando está perto da competição. A gente está vendo o êxodo de meninas saindo do Brasil, jogando em ligas que não tão fortes assim, e porque está preferindo, porque não tem investimento aqui no país, sabe? E me preocupa nisso, porque algumas jogadoras já estão chegando na idade, né, de repente passar o posto para outras, sabe? E eu não vejo ainda, sabe? Por exemplo, ontem eu tive uma notícia que eu achava que o Neto ia dar continuidade, o trabalho, fazer. Ele está indo para Angola, sabe? Dirigir uma seleção, sinal que ele não era efetivado na confederação, sabe? Você sabe, né? O Neto foi para Angola dirigir. Eu fiquei sabendo disso hoje, quando eu estava lendo, que ele ia continuar na seleção, mas dirigir essa seleção de Angola. Aí você fica pensando, como que ele vai fazer isso? Não, tudo bem, é que quando as ligas param, é a época de aparecer as competições, mas eu não condeno a atitude dele, mas eu achava que ele é um cara super profissional, tem uma comissão técnica capacitada, tem a Adriana ali na gestão, eu achava que ele desenvolveu o trabalho, sabe? E porque ele é muito capacitado, sabe? Então, e agora? Vai parar, tudo bem, ele vai acompanhar a estatística, ele é muito estudioso, eu converso às vezes ali com ele, e ele está sempre ali antenado com tudo que acontece no mundo, mas ele vai estar distante, sabe? Sabe? Então é uma pena, ele era para estar assim, ó, Neto, você quer quanto para desenvolver o trabalho, viajar o Brasil todo, dar clínicas, sabe, acompanhar os times, sabe? Não, ele está indo embora, cara. É uma pena disso, sabe? Desejo toda a sorte e sucesso do mundo, porque ele merece. Agora,
vai estar Ele está longe, indo sabe? embora e todas as melhores jogadoras estão indo embora também. Estão indo embora. A Cleise Leone estava fazendo uma pergunta aqui, o que você acha dessas meninas indo embora, né? Não, é uma pena, eu acabei de falar isso, é uma pena, porque elas têm que ser uma liga forte, voltar a ter investimento, e cada vez que eu abro o Twitter, vejo, fulana está indo para Portugal, e várias, ou 3 ou 4 já foram para Portugal, e eu sei que Portugal, eu sei porque eu já tive para trabalhar lá, fui lá visitar, não é uma liga forte, entendeu? Mas elas estão atrás também de investimento, porque de repente Portugal pode ser uma porta de entrada para outros centros mais fortes na Europa, né? Então, acho que elas têm que ir, elas querem ver uma liga forte com esse nosso lance aqui da pandemia, os campeonatos, quando vai ter, portões sem público, eu vejo que elas tenham motivação, sabe? E será que os treinamentos delas lá vão ser fortes? Elas vão ter que treinar com pessoas também que possam combatê-las ali, sabe? Que às vezes não é só jogo, é o treino forte, né? Mas isso me preocupa, assim, essa trajetória, o cenário do basquetebol feminino. E tem uma coisa, Miguel, que assim, é interessante isso porque desde uns 6 meses para cá eu venho pesquisando muitos projetos que existem no Brasil inteiro, né? E vejo que falta, que é uma coisa que o Paulino está falando aí, é que existe uma falta de comunicação entre a CBB, né, e a divulgação desses projetos que existem, não é? Por exemplo, Santa Catarina, no Paraná, tem os projetos na Bahia, tem projetos, né, em muitas partes do Nordeste, e enfim. E como você falou, né, a base aí é muito importante. Você tem um projeto, né? Você não fala dele pra gente, do seu projeto? Sim, uma coisa que você falou, eu sei que o basquete dentro do interior tem um grupo lá de Castro, tanto o Fabiano em Joinville, tem várias pessoas, eu converso bastante com ele, eu faço parte de um grupo só com pessoas do Sul. Então, do Rio Grande do Sul, tem trabalhos, né? Então tem que pegar esse pessoal que está trabalhando e não ficar restrito, com todo respeito, ali a Santa Catarina, divulgar esse trabalho, que eu sei que é maravilhoso, no próprio Brasil, que eu sei que essas pessoas são aqueles caras que que vestem a camisa, né? Eu converso com eles, né? Eles estão querendo que divulgue o trabalho dele, mas será que tem espaço para eles? Entendeu? Eu sei que faltam patrocínios dentro da confederação, mas, sabe, eu acredito muito nisso. Tem muita gente boa, tanto lá no Sul quanto no Nordeste, então, muita gente trabalhando. A semana passada trabalhei com um grupo de Alagoas. Pô, os caras estão abnegados para tentar desenvolver o basquete. Agora, tem que se juntar a esses caras, né? Nós temos que ter aquela escola de treinadores. Nós tivemos um grupo capitaneado ali pelo Dante e a gente fez um trabalho muito legal, fazíamos reuniões aí em São Paulo, mas a própria nenhuma gestão quis tomar a frente disso. Então, cada um vai ficar fazendo seu trabalho esporadicamente, ali no seu canto, esperando uma oportunidade para desenvolver, divulgar esse trabalho Brasil. O meu projeto é o seguinte, teve uma hora que eu parei de ser técnico, eu queria trabalhar na gestão. Tá? Eu fiz uma MBA em marketing esportivo, trabalhei no Flamengo, trabalhei no Botafogo, e depois os projetos acabaram, né? Só uma coisa, você trabalhou no Botafogo, no Flamengo, como técnico ou na gestão? Não, o Flamengo trabalhei como 6 anos, não diretos, como técnico. E trabalhei na gestão também, de esportes olímpicos. E o Botafogo só como gestor olímpico. Né? Então teve uma época que passou Olimpíada, sabe? Eu falei assim, eu queria montar o meu projeto. Sempre que todo clube que eu trabalhei como técnico, eu ficava preocupado com a base, né? Eu participava dos treinos, conversava com os treinadores, trazia os treinadores para trabalhar comigo, sabe? E eu sempre me preocupei com isso. E eu falei assim, e uma coisa que eu pensava, falta gente, hoje até tem que ter palavras para as pessoas entenderam. O basquetebol teve um embranquecimento, sabe? Antigamente, na minha época que eu jogava, era gente de raça branca e raça negra, sabe? Hoje em dia, você olha para as equipes aqui no Brasil, só vê muita gente de raça branca. E aí você olha para a NBA,
vê aqueles atletas altos, os negros são mais fortes, altos, habilidosos, e o Brasil não tem. Então, eu criei um projeto chamado Basquete da Luz, que eu queria fazer nas comunidades, para as pessoas de baixa renda terem acesso ao basquetebol. É porque, às vezes, tem os projetos, mas é futebol, sabe, um ou outro de judô e não jogam basquete, eles não têm acesso ao basquete, porque o esporte no Brasil passou a ser elite, né? Ou se você não for fazer na escola, é para o clube que tem que ser sócio do clube, pagar uma escolinha, pagar, e às vezes a população de baixa renda não tem acesso a isso, né? Então eu fui em busca de parcerias, bati na porta de várias empresas, mas já era época de Campeonato Mundial de Futebol. Agora não, nosso investimento... E não era um projeto tão caro. Fui nas vilas, aqui no Rio de Janeiro, nós temos várias vilas olímpicas ótimas, só que hoje estão abandonadas, mas tinha tudo, campo de futebol, piscina, tatame, pista de atletismo, quadras polivalentes, futebol, várias aqui no Rio. Fui em cada vila olímpica. Hã? E isso fica abandonado, em vez não, de... está abandonado, está abandonado. Entendeu? Está abandonado. Então, o que acontece? Eu bati, não consegui. As vilas olímpicas me aceitaram de braços abertos. Agora, eu tinha que ter um pouquinho de investimento, sabe? Uhum. Nós tínhamos, esse projeto tinha um acompanhamento de uma profissional que poderia ajudar nos deveres da escola. O projeto é muito arrumadinho. Não consegui. Esperei passar o Mundial, fui de novo nas empresas. Não, agora é a Olimpíada. Nosso investimento... Então, eu resolvi fazer no particular, né? Uhum. Eu moro aqui no bairro de Botafogo, no Rio. Eu fui nas escolas, clubes, apresentei o projeto. Eu alugo os espaços e os alunos estão vindo jogar. Aquela família que não pode pagar, não paga. Mas eu sempre pergunto, tem condição de pagar? Tenho. Aí a família vai lá e paga. E eu retorno alguma coisa para as escolas e para o clube. Às vezes é percentual e às vezes é aluguel, né? Uhum. Criei também um projeto de uma escolinha de adultos, que é muito legal, sabe? Uhum. Assim, gente que já jogou. A única coisa que eu não aceito é quem não sabe jogar, porque são pessoas das mais diversas profissões que chegam de noite e querem extravasar de alguma maneira. E vão lá e jogam basquete. É muito legal. Eles viram criança, são engenheiros, médicos, advogados, policiais, professores, fisioterapeutas. Tem que saber ter uma base de basquete. Tá? Sim. E tenho isso. Então, tenho 5 núcleos espalhados. Eu tenho, graças a Deus, a lista de espera em todos eles. Porque tem uma coisa, né? Tem vários projetos de gente que já conquistou alguma coisa no esporte, mas põe, às vezes, estagiário para dar aula, sabe? Só tem ali o nome, projeto fulano de tal. O meu projeto, quem dá aula sou eu, tá? Eu vou lá, eu tenho um professor, e esse projeto também é para formar o professor. Se alguma pessoa que quiser aprender a dar aula de basquetebol, tá ali, é aberto, né? Eu já consegui Sim. 2. Um Júnior trabalha comigo até hoje, ele já está até pronto para desenvolver um projeto, né? Então, eu dou aula ali direto para a garotada, né? Eu digo, eu sou meu patrão, eu sou meu empregado, eu me dou bronca, eu me elogio, sabe? Então, é tudo feito ali mais por mim, tem um apoio aqui da minha esposa, e o Júnior que trabalha na parte operacional. Júnior é seu filho? Júnior não. Júnior é um professor que apareceu, eu botei nas redes, ele apareceu, quis aprender a dar aula de basquete, já jogou no exército, nunca foi profissional. E o Júnior hoje trabalha comigo direto, entendeu? Que maravilha! E quantas crianças você já passaram por você aí? E qual que é o caminho delas depois? Elas jogam, você encaminha, você tem algum outro trabalho? Sim, o meu trabalho não é um trabalho que vai jogar. Né? De vez em quando a gente faz uns amistosos, sabe? Mas você tem noção, de 2018 para 2019, foram 7 atletas que eu cedi para os clubes, entendeu? Esse ano agora teve um atleta meu, o Matheus, ele, no início do ano, antes da pandemia, ele fez teste no Flamengo, né? No Sub-17 ele passou
sabe? Mas, infelizmente, veio a pandemia, no campeonato até agora não apareceu. Então, quando tem um garoto talentoso, eu chamo alguns treinadores, ó, vai lá assistir, vai ver. Então, posso levar ele, mandar ele aí para o clube? Vai. Então, 2018, 2019 foram 7, sabe? Meninas, às vezes, querem jogar, mas não tem onde jogar, sabe? Então, E me conta uma coisa aqui, porque assim, a gente tem um problema nos Estados Unidos que, a partir dos 14 anos, as meninas param de fazer atividade física. E assim, a gente tem hoje, na Califórnia, 23% da população de adolescentes femininas participando de aulas de educação física. E os outros 77% eles não querem mais saber. Entendeu? Caramba! Como que é a participação das meninas no seu projeto? Tem muitas meninas? Tem muitas meninas. Eu digo assim, 70 de meninos e 30 de meninas. 30% de meninas. Mas eu tenho bastante, viu? Eu tenho de meninas. Eu tenho uma turminha de manhã, terças e quintas, que a maioria é menina. Nós temos 15, nós temos 9 meninas e 6 meninos. E meninos assim, da faixa etária de 8 a 10 anos. Sim. Sabe? Tenho muito meninas. E esse seu projeto vai de 8 até 16 anos? Eu tenho um aluno de 65 anos que joga no adulto, o Rock, né? Ele é muito gozado que a filha de 32, Juliana, joga comigo também. Então mas assim, da faixa etária de 8 a 16, 17. Quando chega vestibular, Enem, aí se ele quiser continuar, vai para o grupo de adultos. Então, não é que não pode mais jogar, a Kátia está falando aí, mas elas param, né? Assim, tem vários motivos, assim, por que elas param. Elas param porque é uma idade em que elas não querem, né, para fazer parte de atividade física, porque ela fez o cabelo, fez a unha, vai quebrar a unha, entendeu? Ou não quer porque vai suar na frente da fulana, entendeu? Então, assim, é bem triste as aulas de educação física hoje em dia. Você tem um projeto muito bom, você tem um planejamento muito bom aqui, tem aula todo dia de educação física, né? Mas as escolas onde tem uma coisa de baixa renda é quando que as meninas param de participar mesmo, né? Lamentável, né? As meninas de uma condição financeira melhor, elas participam e até pagam, né? Os clubes aqui são caríssimos. Eu não sei se você sabe como é que funciona aqui, mas eles fazem clube de basquetebol, clube de voleibol, que são, na verdade, escolinhas, né? Então, por exemplo, uma escolinha de voleibol que eu sei por causa dos vizinhos meus, os pais pagam tipo $14 mil por ano. Uau! A menina faz parte daquela escolinha ali, ela tem treino 2 vezes por semana, de 2 horas. E vai para os campeonatos que são realizados em vários lugares, né? E até chegar no campeonato estadual de todos os clubes que acontece em Reno. Eles pegam aqueles cassinos que tem em Reno, no Convention Center, e transformam aquilo em mais de 700 quadras de voleibol, sabe? E ali os times disputam. Aí tem os olheiros, né? Tem as pessoas da seleção nacional e tal. Mas de basquete eu não vi, porque o basquete ele é popular mesmo nas escolas, né? Nas escolas, nas ruas, nos clubes, nas praças, onde a gente passa, tem uma cestinha de basquete. E isso aí tem os Warriors que oferecem clínicas também gratuitas. Mas eu gostei desse seu projeto. E esse seu projeto você vendeu para as escolas, você apresentou para as escolas e para os clubes, e você aluga em um determinado lugar, e lá você faz as suas turmas, é isso? Aqui no Rio, por exemplo, eu tenho a Escola Adventista de Botafogo, que me atendeu de braços abertos, já tem ali uns 5 anos esse projeto, é muito legal, né? E eu tenho na Escola Eleva. A Escola Eleva é uma escola, um grupo do João Paulo Lema, o homem mais rico do Brasil, que tem uma outra mentalidade na educação, está investindo. Você tem noção, eles têm 15 cursos extracurriculares após a aula, e, por incrível que pareça, tem escolinha de vôlei, de futsal, de jiu-jitsu, judô. A escolinha mais cheia é a nossa, né, do basquete, tanto na unidade de Botafogo e na Barra. Os outros são em
um clube, no Clube Gurilândia, aqui perto em Botafogo, e tem o Colégio da Nossa Senhora de Lourdes, onde tem um núcleo de adultos. Mas eu pretendo expandir, mas eu encontro às vezes resistência. Eu queria... O interior do estado do Rio de Janeiro é muito pobre no esporte, né? Antigamente tivemos em Volta Redonda, Petrópolis, Teresópolis, Angra, né? Tinha equipes de basquete. Então hoje praticamente não existe. Eu queria expandir. Cabo Frio teve equipe. Eu queria expandir para dentro do interior do estado, no interior do estado do Rio de Janeiro e outros núcleos também. Mas também não existe só o meu, existe outros núcleos. Eu respeito aqueles clubes que já têm o trabalho de iniciação. O que seria interessante seriam esses clubes todos fazerem um campeonato entre eles, né? E ter um patrocínio legal aí e trazer uma visibilidade, porque aí, na verdade, porque mesmo que crie essa rivalidade e tal, campeonato, etc., né, é uma união entre os clubes e que gera uma competição e aí, né, você incentiva, porque também adolescente não quer fazer o que não tem objetivo. Né? Eu tô praticando esse basquete para quê? Vou jogar contra quem? Vou ficar aqui treinando a vida inteira para jogar contra quem? Né? É o que é verdade. Pensa, né? Eles querem ver essas coisas. Você tocou num ponto, Miguel, que é uma conversa agora que eu quero ter com você, sim, porque a gente tem tão pouco tempo, mas assim, eu vejo a Vila Olímpica abandonada e não existe nenhum projeto, nada. Nada. Os tetos estão caindo, o chão está arrebentado, a chuva terminando com tudo, e não tem projeto para aquilo, nada. Nada. Porque se você puder, depois pesquisa aí Vilas Olímpicas do município de Rio de Janeiro. Né? Nada. Nem, assim, pode ter uma aulinha de futebol, uma hidroginástica. Lógico, agora elas estão paradas por causa da pandemia, mas não tem, estão lá à deriva, né? Alguns candidatos, esse ano temos candidato à prefeitura, estão pensando em reativar essas vilas olímpicas, né? Que são espaços maravilhosos, digo você, maravilhosos. Não, né? São belíssimos, são belíssimos. E assim, as arenas, qual criança que não gostaria de praticar um esporte numa das arenas que foi um palco olímpico, gente? Nada. E lá num bairro chamado Campo Grande, é longe do Rio de Janeiro, teve o ginásio Miécimo da Silva, maravilhoso, um parque olímpico sensacional, abandonado. Nenhuma prefeitura, nenhum governo municipal, nem o estadual, nem o federal, tem uma política. Acho que hoje a criminalidade, te garanto que iria diminuir se desse esporte na mão dessa garotada, cultura na mão dessa garotada, a gente vê pouquíssimos trabalhos voltados para isso. Né? Então a garotada fica hoje no seu celular, no seu computador. Eu sempre brinco. Antigamente, o meu adversário de escolinha de basquetebol era a escolinha de voleibol. Adversário não, assim, o concorrente, né? A escolinha de futsal. Hoje, meu adversário é o celular, o joguinho de celular, né? Que garotos ficam vidrados. Os pais, às vezes, por comodidade, ele não está enchendo o saco, deixa ele ficar jogando lá 4, 5 horas seguidas e para de praticar esporte. Né? Exatamente. E também tem a questão da mobilidade também, né? E da segurança, né? Porque é verdade. Se tem um filho que joga, sei lá, na Tijuca e você mora na Zona Sul, quer dizer, a quantidade de horas que você vai ficar no trânsito para poder levar o filho, para poder buscar o filho, também é complicado. Mas é muito interessante tudo isso que você falou, Miguel. Eu fico bem, bem feliz. Agora, uma última pergunta que eu vou fazer para você, e depois a gente pode continuar a nossa conversa, que foi uma pergunta que uma pessoa mandou aqui, é o seguinte: por que você acha que o basquetebol feminino ele sofre tanto abandono? É que eu digo... Como esporte feminino em geral, assim, por que a mulher é tratada desse jeito dentro desse cenário no Brasil? Nós vivemos num mundo machista, sabe? Então, eu li algumas coisas sobre isso no nosso país, não vou nem falar no mundo, né? Nosso país é um pouco machista, né? Você vê número de políticos, infinitamente a maioria homem, chefes geralmente são
homens, sabe? E o basquete feminino, o esporte feminino, ele nunca foi assim a vitrine, né? Sempre o feminino é bem antes do masculino, sabe? A prioridade sempre é o masculino. Com o passar do tempo, o esporte feminino foi ganhando notoriedade, né? A Sandra e a Jaqueline ganharam medalha de ouro em 96, a gente ganhou a de prata, o Bernardinho lá fez o trabalho com a seleção feminina, o Zé Roberto também, e foi algumas expoentes no tênis, na natação, no judô, e foi conquistando espaço. No futebol, viu a Marta, sabe, sempre eleita a melhor do mundo, e foi ganhando espaço, mas ainda é pouco. Eu acho pouco isso, sabe? Eu acho que a gente tem que dar a mesma atenção do masculino quanto do feminino, sabe? Então é má vontade, às vezes, quer que eu responda? É má vontade dos dirigentes, sabe? São poucos aqueles que olham no olho e falam assim, não, eu vou apoiar o esporte feminino. São poucos. Às vezes fala, quando o microfone e a câmera estão ligados, eles falam, não, isso, Mas no final, quando a câmera desliga, ele faz cara feia. Sabe? Eu sei porque eu já presenciei algumas vezes isso. Sabe? Então é má vontade de que o esporte feminino no Brasil cresça. Sabe? Então é má vontade dos dirigentes e, digo, de políticos também, que não tem um projeto voltado para o desporto feminino. Exatamente. Eu estava brincando com o Dante semana passada, umas 2 semanas atrás aí. Estava conversando com ele sobre os resultados, né? Não é para humilhar, mas a gente nem compara os títulos femininos com os títulos masculinos, porque se a gente comparar desde 1946 os títulos femininos com os títulos masculinos, assim, as mulheres têm muito mais títulos, mesmo começando muito mais tarde. Não é? Não, verdade. Eu dou um exemplo assim, Mal Remagem, foi medalha de ouro na Olimpíada. Você pergunta por ela, cadê ela? Sabe, não tem um trabalho que a garotada, possa se espelhar, ninguém fala mais dela, sabe? Outros nomes, aí cai no esquecimento, sabe? Ninguém faz um trabalho, a história esportiva, principalmente no feminino, é apagada direto, sabe? Algumas ainda se mantêm na mídia, tudo, mas falta muita coisa assim, sabe? Eu não digo, começar do zero, é ter gente querendo que o esporte feminino cresça, sabe? Eu vejo poucas ou raras pessoas que queiram fazer isso. Exatamente, exatamente. Se tivesse um poder agora, Miguel, assim, poder todo poderoso para você, qual seria a primeira coisa que você faria para modificar tudo isso? Eu incentivava o esporte dentro da escola, sabe? Dentro da escola tem que ter, apesar que muitas escolas nem quadra tem, sabe? Eu faria projetos de iniciação, sabe? Queria contratar pessoas que estejam a fim de desenvolver projetos, que queiram capacitar os profissionais também, tem isso, né? Chega lá e vai lá e faz de qualquer maneira, sabe? Então mais uma imagem. Escolas, projetos esportivos, não com 50 crianças numa quadra, que o garoto vai arremessar, vai entrar na fila, só daqui a 6 minutos que ele vai arremessar de novo, não é isso? Sabe? E que tem boa vontade, tem muita gente, Cláudio, que quer trabalhar. Agora, como tem muita vaidade no meio, as pessoas não abrem, não têm boa vontade, né? Eu penso assim, sabe? Eu conheço muitas pessoas, algumas pessoas já desistiram ou estão desistindo, sabe? Porque não vê luz no fim do túnel. Porque chega uma hora que cansa, né, Miguel? Não, cansa, né? Eu posso dizer que eu fui produto disso, né? Eu tive que montar o meu projeto, porque foi gestão e mais gestões na CBB, eu tentando ajudar, tentando colaborar, mas vaidade é um problema, para não falar outra coisa, e acaba ficar só no papel, né? Palavras bonitas das pessoas, né? Ou então, quando a câmera da televisão está ligada, fala, mas não fica só no papel. Fica só no papel, exatamente. Ô, Miguel, nós estamos acabando aqui nosso tempo, mas eu não queria deixar, né? Por exemplo, a gente ainda tem 5 minutos ainda, mas eu queria falar isso antes que o Instagram corta a gente, porque chega a 60 minutos, ele corta mesmo sem piedade, né? Mas eu queria agradecer a você por você ter sido o técnico que você foi, né, para a seleção, no momento em que precisava de ter uma pessoa lá forte.
e que levasse essas meninas a acreditarem que elas podiam serem campeãs mundiais, né? E serem aí medalha de prata nos Jogos Olímpicos, que a gente sabe a dificuldade que foi aquele jogo, né? Eu lembro até hoje, e a técnica mora aqui do lado da minha casa, em Stanford, né? Então, eu passar por ela e falei assim, ó, né? A gente pensa até hoje naquele jogo, como que foi sofrido, enfim, mas porque teve essa liderança sua, né? Uma liderança aí que vem depois da Marilena, que também é uma mulher extremamente forte, uma das melhores técnicas do Brasil, mas eu tenho certeza, com certeza, que vocês dois, assim, vocês trouxeram para essa geração de hoje um passado de muitas vitórias, né? E isso tem que ser reconhecido, o seu trabalho tem que ser reconhecido, tem que ser visível, assim como todas as atletas também, né? Mas é o que a gente fala, né? O basquete feminino, assim como o esporte feminino em geral, né? Ele vive atrás de uma invisibilidade que é uma questão mesmo de educação, boa vontade, etc. E você deu nome, né, às coisas que a gente vem falando o tempo todo, né? Eu espero assim que a gente tenha agora, com o documentário Mulheres à Sexta, a gente traga um pouco de visibilidade para essas mulheres, né? O livro está lá, tem uma história, né? A intenção, só para você saber a intenção, né? Você está me conhecendo agora há pouco tempo, mas eu comecei a escrever esse livro em 2002, né? E aí eu fui terminar o livro em 2005, porque até achar todas as jogadoras, até a documentação toda, enfim. Mas você acredita que toda a documentação da CBB está perdida? Né? Tinha súmulas, né, desde 1946, de todas as convocações, que hoje só a FIBA tem, né? Meu Deus. Então, assim, você, por favor, guarde a história desse seu projeto, você faça um arquivo, né, desse seu projeto, porque você não sabe quem está passando por você, não é? Então, às vezes é um menino que está começando ali a jogar, mas vai ser um grande jogador no futuro e alguém vai escrever sobre ele. Então, a gente precisa dessa informação, né? E eu falo isso para todos os projetos, todas as pessoas. Mas você gostaria de deixar uma mensagem, Miguel, para as pessoas? Sim, eu quero aproveitar, agradecer a oportunidade. Eu também estou escrevendo um livro, fui procurado por 2 professores da USP, o professor Luciano Maluli e o professor Marcelo Cardoso, e a gente está escrevendo a história do basquetebol feminino. Também estamos engateando, já tem 3 capítulos prontos, né? Demora um pouquinho, porque eles estão em São Paulo, eu estou no Rio, mas a gente sexta-feira já tem uma outra bate-papo, e vai ser muito interessante também deixar um pouco registrado aqui do que foi o basquete feminino. É o que eu digo, o basquetebol me deu muita coisa na vida, sabe? Então, eu quis retribuir, eu quero que ainda o basquetebol cresça. Eu acho que tem isso, torço muito para o Neto dar certo, e com a Adriane, o Falcão, toda a comissão técnica, sabe? Eu queria que os dirigentes acreditassem mais no basquetebol feminino, para que eles tenham certeza que o resultado tem mais chance de ter resultados internacionais do que o masculino. Sim. E nós oferecemos um espaço, tem um espaço pesquisadores no site mulheresacesta.com.br, que a gente tem lá o e-book do Dante, de graça, PDF. Tem o nosso livro também, um e-book, que vai ser distribuído junto com o filme. Quem compra o ingresso para assistir o filme no dia 6 ganha o e-book, né? Então, tá lá o espaço oferecido para vocês, se vocês quiserem colocar lá livro, okay. Artigo e documentação, que a gente puder ajudar aí para mais uma publicação no basquetebol feminino, pode contar aí com a gente. Maravilha. Tá bom, muito obrigado. Obrigada a você. Tchau, sucesso para você. Obrigada, querido. E muito obrigada a todo mundo que veio aqui participar da nossa conversa, né? Miguel Ângelo da Luz, nosso técnico campeão aí. E muito obrigada a todos pela participação.